Olá, queridos, a paz. Diante de nós hoje uma das histórias mais preciosas que a Bíblia nos apresenta, a história de Naamã, que está em 2 Reis capítulo 5 e no verso 10 diz assim: vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada. Deixa eu te trazer um entendimento, se você não conhece a história. Naamã tinha lepra, naquela época a lepra era incurável, e ele então lutou de todas as formas. Ele tinha dinheiro, tinha posses, era um general graduado do seu rei, tinha tudo o que precisava naturalmente, mas não acreditava em Deus, então não tinha milagre na vida dele, né? Não tinha Deus com ele. E aí ele, na sua casa, no momento de sofrimento, de dor, ele tinha uma escrava dele que era israelita, e ela disse assim: meu senhor, se o senhor conhecesse o profeta que há na minha terra, ele clamaria a Deus e Deus o curaria. Aquilo mexeu com ele, não tinha mais o que ele fazer. Ele vai e fala com o rei: rei, eu quero ir na outro país vizinho ali e quero procurar esse profeta. O rei faz uma carta pedindo para que esse homem fosse atendido e ele recebesse a cura. E lá foi o general Naamã, lógico, com uma guarda acompanhando ele, com todo o seu status que ele tinha, e ele vai até o profeta. Quando ele chega diante do profeta, o que ele esperava? Ele esperava ser atendido, ser recebido, mas Eliseu, ele só ouve falar pelo seu moço: tem um senhor ali chamado Naamã, traz a carta aqui do rei. Ele lê a carta e ainda fala, não dá muita consideração, e ele não chama Naamã, não atende Naamã, não ora por Naamã, não põe as mãos sobre Naamã, não unge Naamã, manda recado para Naamã, dizendo assim: vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, o texto que nós lemos agora, e ele vai ser curado. Ponto, acabou. Naamã ficou revoltado. E ele fala no texto, você pode ler depois, capítulo 5 de 2 Reis: como? Eu não vai orar? Eu achei que eu ia vir aqui orar comigo, é lógico, é o normal, mas também é o sentimento de alguém que tem status, orgulho, que quer ser bem atendido. É o ser humano, né, queridos? É o ser humano. Aí ele falou: inclusive na minha terra tem 2 rios. Ele cita o nome dos rios, são águas mais limpas, são mais bonitos que isso aqui, esse rio aqui. Aí ele já ia embora, e os seus capitães ali chegaram nele e falaram para ele: meu senhor, podemos falar? Pode falar. Meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil para o senhor não ia fazer? Ele pensou e falou: eu ia. Mas então por que o senhor não vai mergulhar? Então o rio está ali, ó. Vai lá e mergulha 7 vezes. E a Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes e a sua pele se transformou com a pele de um bebê. Então, entenda uma coisa. Algumas coisas nós podemos entender com isso. Primeiro, se renda, porque Naamã não queria, mas ele se rendeu e ele teve a vitória. Tem rendições na nossa vida que nos trazem vitória. Às vezes nós estamos brigando por uma coisa. Você já pensou se ele se mantivesse na sua arrogância? Não fui bem atendido, não isso, não aquilo, não é do jeito que eu quero, como muitas vezes acontece conosco, inclusive dentro das igrejas. Não estou bem atendido, isso, não aquilo, tal, não vem mais aqui e deixa até de servir a Deus. Se ele se mantivesse na sua arrogância e falasse: não, eu vou até obedecer o mergulho 7 vezes, mas vou mergulhar no meu rio que está mais limpo. Mas não era no rio lá da terra dele, era naquele rio. Então, princípios, viva princípios, mesmo que você não queira, viva os princípios. Deus tem algo para fazer através deles. Então, são essas coisas que nós temos que entender. Jesus, ele deixa a sua glória, o primeiro exemplo de Jesus, deixa a sua glória para vir nascer como nós, homens. Então, nós temos muito a aprender com tudo isso. E que eu e você possamos ser como Naamã. Ter a humildade, deixar o orgulho de lado, deixar o status, deixar a posição, deixar o título de lado e se render à direção de Deus na nossa vida, para que o milagre, o melhor dele se manifeste em nós.
Naamã, alguém que não era de Israel, nos dá aqui uma lição preciosa. Então, todas as vezes que você tem uma direção, faça quando você gosta e quando você não gosta. Quando é doce ou quando é amargo, faça, porque Deus quer fazer uma obra na sua vida. Que Deus te abençoe. Amo você, amo a sua vida.